Ela foi obrigada a trabalhar no porão de sua casa com apenas 12 anos, até que um milionário que era cliente de seu pai descobriu uma verdade sombria. O verniz escorria pela madeira antiga enquanto dedos pequenos e trêmulos deslizavam a lixa com movimentos precisos. No porão mal iluminado, Arlinda segurava a respiração, tentando não inalar o cheiro forte dos produtos químicos que impregnava o ar. Aos 17 anos, seu corpo frágil carregava o peso de uma vida inteira de trabalho forçado naquele mesmo lugar. "Mais rápido!" A voz grave de Salomão ecoou das escadas. "Aquela cristaleira precisa estar pronta até amanhã." Arlinda acelerou os movimentos, ignorando as bolhas que se formavam em suas palmas já calejadas. O suor escorria por sua testa, misturando-se com a poeira de madeira que flutuava no ar denso do porão. As janelas minúsculas, cobertas por tábuas pregadas, mal deixavam entrar a luz do dia. Desde os 12 anos, aquele porão era seu mundo. Um universo de 60 metros quadrados, repleto de móveis antigos em diversos estágios de restauração. Ferramentas espalhadas e o cheiro permanente de verniz e mofo que havia se entranhado em suas roupas, seus cabelos e até mesmo em seus sonhos. Suas mãos tremiam enquanto alcançava outra lixa. O porão estava especialmente frio naquela manhã de outono, mas ela não ousava pedir um casaco. Qualquer pedido era recebido com olhares duros e palavras ásperas de Salomão, seu pai, um homem cujo rosto havia se transformado em uma máscara permanente de amargura após o desaparecimento de sua mãe. Clea, o nome que nunca podia ser pronunciado em voz alta. Arlinda tinha apenas vagos lampejos de memória, um sorriso gentil, mãos macias que acariciavam seus cabelos, o som de uma música sussurrada antes de dormir. Então, numa manhã qualquer, ela simplesmente desapareceu, deixando apenas silêncio e perguntas que jamais deveriam ser feitas. A campainha soou no andar de cima, fazendo Arlinda sobressaltar-se. Seus dedos apertaram instintivamente a lixa. Visitas eram raras, geralmente apenas clientes deixando móveis para restauração. Eles nunca desciam ao porão. Era a regra número 1 de Salomão. Ninguém além dele podia ver sua oficina. Os passos pesados de seu pai ecoaram no assoalho acima, seguidos pelo rangido familiar da porta da frente se abrindo. Vozes abafadas chegaram até ela, uma delas desconhecida, mais suave e educada que o habitual. "É uma peça de família", a voz dizia. "Pertenceu à minha esposa. Ela faleceu há alguns anos e, bem, a cômoda significa muito para mim." Arlinda continuou seu trabalho, mas seus ouvidos estavam atentos à conversa. Havia algo diferente naquela voz. Uma gentileza que parecia fora de lugar naquela casa, onde a dureza era a única linguagem permitida. "Posso ver onde o trabalho será realizado?" A pergunta fez o coração de Arlinda parar por um instante. Ninguém nunca pedia isso. "Não é necessário, senhor." A voz de Salomão tinha um tom de aviso. Arthur Nogueira. "E insisto, se vou confiar uma peça tão especial, gostaria de conhecer o ambiente onde será restaurada." Passos na escada. Arlinda sentiu o pânico crescer em seu peito. Suas mãos, sujas de verniz e serragem, tremiam tanto que mal conseguia segurar a lixa. A porta do porão se abriu com um rangido sinistro. "Como quiser." A voz de Salomão estava tensa, mas aviso que é apenas uma oficina simples. A luz que entrou pela porta aberta revelou a figura de um homem alto, de cabelos grisalhos e óculos de armação dourada. Seus olhos, de um azul profundo, varreram o ambiente até encontrarem Arlinda, que tentava inutilmente se esconder atrás de uma estante inacabada. O silêncio que se seguiu foi denso como o verniz que escorria pela madeira. Arthur Nogueira franziu o senho, seus olhos alternando entre a jovem assustada e as condições do porão. Sua de assistente
Perguntou, sua voz carregando uma nota de preocupação que não passou despercebida por Salomão. Minha filha, ela me ajuda às vezes. A mentira soou oca no ar viciado do porão. Arthur deu um passo em direção a Arlinda, que instintivamente recuou. Seus olhos encontraram os dela por um breve momento. Tempo suficiente para que ele visse o medo, o cansaço e algo mais profundo. Uma tristeza tão antiga quanto as próprias paredes daquele lugar. Qual é seu nome? Perguntou suavemente. Antes que Arlinda pudesse responder, Salomão interveio. Vamos subir, Sr. Nogueira. O ar aqui não é bom para conversas. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Arthur lançou um último olhar para Arlinda antes de ser praticamente empurrado escada acima. Quando a porta se fechou, a escuridão familiar envolveu a jovem novamente, mas algo havia mudado. Pela primeira vez em anos, uma pequena fagulha de algo diferente acendeu-se em seu peito. Não era esperança. Ela mal conhecia essa palavra. Era algo mais primitivo. A súbita consciência de que existia um mundo além daquelas paredes e que alguém finalmente havia realmente a visto. O som dos passos foi diminuindo no andar de cima, mas Arlinda permaneceu imóvel, sua mente revivendo o breve momento em que os olhos azuis e gentis de Arthur haviam encontrado os seus. Naquele instante fugaz, ela teve a estranha sensação de que sua vida, até então uma linha reta de sofrimento e solidão, poderia tomar um rumo diferente. O ranger da porta da frente anunciou a saída do visitante. Logo em seguida, os passos pesados de Salomão descendo a escada fizeram seu coração acelerar. Ela sabia o que viria a seguir. A raiva pela intrusão, o medo de que alguém houvesse descoberto seu segredo. A porta do porão se abriu violentamente. Salomão estava lívido, suas mãos fechadas em punhos tensos. Se alguém perguntar, você me ajuda apenas ocasionalmente. Entendeu? Sua voz era um sussurro ameaçador. Arlinda assentiu rapidamente, voltando sua atenção para a cristaleira inacabada. Mas enquanto suas mãos retomavam o movimento mecânico da lixa sobre a madeira, sua mente vagava para o breve momento de luz que havia penetrado sua escuridão. Nas semanas que se seguiram à visita de Arthur, a rotina no porão tornou-se ainda mais rigorosa. Salomão instalou uma nova fechadura na porta, e o som metálico da chave girando tornou-se uma trilha sonora constante na vida de Arlinda. As horas de trabalho se estendiam até tarde da noite, suas mãos agora permanentemente manchadas de verniz e tintura. Era uma quinta-feira particularmente fria quando Arthur Nogueira retornou. Arlinda o ouviu antes mesmo de vê-lo, sua voz distintiva, atravessando o assoalho, enquanto conversava com Salomão no andar superior. Desta vez, trazia consigo não apenas outro móvel para a restauração, mas também um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Apenas alguns doces, ela o ouviu dizer. Pensei que sua filha pudesse gostar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Arlinda podia imaginar a expressão no rosto de seu pai, aquela mistura de desconfiança e raiva contida que ela conhecia tão bem. Seus dedos apertaram inconscientemente o pincel que segurava, manchando ainda mais sua blusa já desgastada. Não é necessário. A voz de Salomão soou tensa. Não aceitamos presentes. Insisto. A voz de Arthur era firme, mas gentil. E gostaria de ver como está progredindo a restauração da cômoda. Novamente, passos na escada. Desta vez, Arlinda não tentou se esconder. Algo na presença de Arthur lhe dava uma coragem que ela não sabia possuir. Quando a porta se abriu, ela estava de pé ao lado da cômoda antiga, seus dedos ainda segurando o pincel como uma âncora para a realidade. Arlinda. Arthur a cumprimentou. Diretamente,
ignorando o olhar furioso de Salomão. Vejo que tem feito um trabalho excepcional. Era a primeira vez que alguém pronunciava seu nome com tanta humanidade. Não era uma ordem, não era uma repreensão. Era um reconhecimento. O obrigada. Sua voz saiu quase inaudível, anos de silêncio forçado pesando em cada sílaba. Arthur aproximou-se da cômoda, seus olhos examinando cada detalhe do trabalho meticuloso. Você tem um dom, comentou, e havia uma sinceridade em sua voz que fez algo dentro de Arlinda tremer. Onde aprendeu estas técnicas? Antes que ela pudesse responder, Salomão interviu bruscamente. Eu a ensinei tudo o que ela sabe. Interessante, Arthur murmurou, seus olhos nunca deixando o rosto de Arlinda. E a escola? Deve ser difícil conciliar os estudos com este trabalho tão detalhado. O ar no porão ficou ainda mais denso. Arlinda sentiu seu coração acelerar. Escola era uma palavra proibida naquela casa, assim como liberdade, futuro, sonhos. Ela tem educação domiciliar, Salomão respondeu rapidamente. Agora, se me permite, temos muito trabalho a fazer. Mas Arthur não se moveu e, em vez disso, colocou o pacote embrulhado sobre a bancada próxima a Arlinda. Biscoitos de chocolate, disse suavemente. E há também alguns livros. Pensei que pudessem ser úteis para seus estudos. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Os olhos de Arlinda se arregalaram. Livros. Sua única conexão com o mundo exterior eram as palavras ocasionais que conseguia decifrar nos rótulos dos produtos de limpeza e nas etiquetas dos móveis. Seus dedos coçaram para tocar o pacote, mas permaneceram imóveis ao seu lado. Não precisamos de sua caridade. Salomão praticamente cuspiu as palavras. Se veio verificar seu móvel, já viu que está em boas mãos. Agora, se nos der licença... Arthur assentiu lentamente, mas antes de se virar para sair, seus olhos encontraram novamente os de Arlinda. Havia algo naquele olhar, uma promessa silenciosa, uma determinação que ela não compreendia totalmente. Voltarei na próxima semana, disse ele, sua voz calma, mas firme, para verificar o progresso. Assim que a porta da frente bateu no andar superior, Salomão agarrou o pacote de biscoitos e livros. Arlinda observou, impotente, enquanto ele subia as escadas com passos pesados. Segundos depois, ouviu o som familiar da tampa da lixeira sendo fechada com força. Naquela noite, depois que Salomão finalmente subiu para dormir, Arlinda permaneceu acordada em seu pequeno colchão no canto do porão. Seus olhos fixos no teto de madeira, repassando cada segundo do encontro com Arthur. Havia algo diferente nele, algo que ia além da simples gentileza. O som de passos no andar superior a fez encolher-se instintivamente. Eram passos diferentes dos habituais, mais leves, hesitantes. Por um momento, um medo irracional a dominou. E se fosse sua mãe, voltando depois de todos esses anos? Mas não. Era apenas o assoalho antigo estalando, brincando com suas esperanças como fazia tantas vezes nas noites solitárias. Os dias seguintes se arrastaram com uma lentidão agonizante. Salomão estava mais vigilante que nunca, raramente deixando o porão por mais que alguns minutos. O trabalho se intensificou. Mais móveis chegavam, mais horas eram exigidas, mais dor se acumulava nos músculos jovens de Arlinda. Mas algo havia mudado dentro dela. A visita de Arthur havia plantado uma semente de consciência que se recusava a morrer. Pela primeira vez, ela começou a questionar, não em voz alta, nunca em voz alta, por que vivia daquela forma. Porque nunca havia conhecido a escola, amigos, o mundo além daquelas paredes úmidas. Na noite anterior à data prometida do retorno de Arthur, Arlinda encontrou algo diferente em seu colchão. Escondido entre as dobras do cobertor fino, estava um dos livros que Arthur havia trazido. Como havia chegado ali?
Teria Salomão não jogado tudo fora como pensava? Com mãos trêmulas, ela abriu o livro sob a fraca luz que vinha da pequena janela. As palavras dançavam diante de seus olhos, algumas familiares, outras completamente estranhas. Mas havia ilustrações também, imagens de lugares que ela nunca havia visto, pessoas vivendo vidas que ela mal podia imaginar. Um ruído no andar superior a fez esconder rapidamente o livro sob o colchão. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que Salomão poderia ouvi-lo mesmo através do assoalho. Mas os passos se afastaram e ela ficou sozinha com seus pensamentos agitados. Na manhã seguinte, Salomão estava particularmente tenso. Suas ordens eram mais bruscas que o normal, seus olhos constantemente voltados para a escada, como se esperasse que Arthur pudesse aparecer a qualquer momento. Hoje não vamos aceitar visitas, declarou durante o café da manhã, pão duro e café ralo que Arlinda comia sentada no último degrau da escada. Se alguém vier, você não faz um ruído, entendeu? Arlinda assentiu mecanicamente, mas seu estômago se contorceu em protesto. A ideia de não ver Arthur novamente causava uma dor que ela não esperava sentir. Era como se uma janela que havia sido brevemente aberta estivesse sendo fechada novamente, deixando-a na escuridão familiar de sempre. O som da campainha, quando finalmente veio, fez ambos congelarem. Salomão subiu rapidamente as escadas, fechando a porta do porão com mais força que o necessário. A chave girou na fechadura 1, 2, 3 vezes. O som das vozes acima era abafado, mas Arlinda conseguia distinguir a tensão crescente na conversa. A voz de Arthur, normalmente tão controlada, tinha um tom diferente agora, mais firme, mais insistente. Ela pressionou o ouvido contra a porta do porão, seu coração batendo tão forte que chegava a doer. Onde está ela? A pergunta de Arthur atravessou o assoalho claramente. Já disse que ela não está. A resposta de Salomão soava defensiva, quase ameaçadora. E agradeço que pare de aparecer sem ser convidado. Trouxe um amigo comigo hoje. A voz de Arthur mantinha uma calma calculada. Dr. Manuel Rodrigues. Ele é advogado e gostaria de formalizar um contrato para os serviços de restauração. O coração de Arlinda quase parou. Um advogado? Suas mãos começaram a tremer enquanto memórias antigas e confusas emergiam. Sussurros entre seus pais, papéis escondidos, sua mãe chorando tarde da noite quando pensava que ninguém podia ouvir. Não preciso de contratos, Salomão respondeu secamente. Sempre trabalhei na base da confiança. Insisto, uma nova voz, mais jovem, profissional. É para a proteção de ambas as partes e, naturalmente, precisaríamos ver o local de trabalho e conhecer todos os envolvidos no processo. Arlinda ouviu os passos pesados de seu pai se movendo nervosamente pelo andar superior. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de tensão. Voltem outro dia. Salomão finalmente respondeu. Hoje não é conveniente. Senhor Salomão, a voz do advogado assumiu um tom mais sério. Tenho aqui uma notificação oficial solicitando uma vistoria das condições de trabalho em sua residência. Podemos fazer isso amigavelmente agora, ou posso retornar com uma ordem judicial. O som de algo pesado sendo derrubado fez Arlinda se encolher. Ela recuou da porta, seu corpo tremendo incontrolavelmente. O que estava acontecendo lá em cima? O que aquelas pessoas realmente queriam? Sons de luta, vozes alteradas, passos apressados, descendo a escada. A chave girando na fechadura com urgência. Arlinda mal teve tempo de se esconder atrás de uma estante quando a porta se abriu violentamente. Salomão entrou como um furacão, seu rosto vermelho de raiva. Pegue suas coisas, ordenou, sua voz um sussurro furioso. Vamos sair daqui, agora. Mas para onde? Arlinda perguntou, sua voz trêmula, traindo seu medo. Não faça perguntas. Ele agarrou seu braço com força. Temos 3 minutos antes que eles chamem reforços.
Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. O som de passos descendo a escada fez Salomão congelar. Arthur apareceu na porta, seguido por um homem mais jovem de terno escuro. Seus olhos varreram a cena. Arlinda tremendo, Salomão segurando seu braço com força. "Solte-a", Arthur ordenou, sua voz mais dura do que Arlinda jamais ouvira. "Ela é minha filha", Salomão respondeu entre dentes. "Não tem direito de interferir." O advogado deu um passo à frente, seus olhos profissionais observando cada detalhe do porão. "Senhor Salomão, as condições aqui são claramente inadequadas. Temos evidências de trabalho forçado, privação de educação básica e... não sabem de nada." Salomão gritou, puxando Arlinda para mais perto. "Estou protegendo ela. O mundo lá fora. Vocês não entendem." Foi então que algo inesperado aconteceu. Arlinda, pela primeira vez em sua vida, resistiu. Seu corpo magro se retorceu, libertando-se do aperto de Salomão. Ela cambaleou para trás, suas costas batendo contra a estante de ferramentas. "Chega!" Sua voz saiu surpreendentemente firme. "Não quero mais viver assim." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Salomão a encarava como se nunca a tivesse visto antes. Em seus olhos, algo se quebrou. Talvez a última linha tênue que separava sua obsessão por controle da realidade. "Você é igual a ela", murmurou, sua voz carregada de uma mágoa antiga. "Igual a sua mãe, sempre querendo partir." "Onde está minha mãe?" Arlinda perguntou, anos de perguntas reprimidas finalmente transbordando. "O que você fez com ela?" Salomão recuou como se tivesse levado um tapa. Eu não fiz nada. Ela nos abandonou. Nos deixou porque não aguentava mais esta vida, porque era fraca." Arthur se aproximou lentamente de Arlinda, colocando-se entre ela e Salomão. "Ela não abandonou ninguém", disse suavemente. "Ela fugiu porque temia por sua vida e a de Arlinda." A revelação atingiu Arlinda como um raio. Como você sabe disso?" "Porque encontrei as cartas", Arthur respondeu, seus olhos nunca deixando os de Salomão. "Na cômoda antiga havia um compartimento secreto. Cartas que sua mãe escreveu, implorando por ajuda." Salomão cambaleou, apoiando-se na parede úmida. Todo seu corpo parecia murchar, como se um peso invisível o esmagasse. "Mentira", sussurrou, mas sua voz não tinha mais força. O Dr. Manuel se aproximou de Arlinda com cuidado. "Você tem escolha agora", disse gentilmente. "Pode vir conosco. Há pessoas que podem ajudar, lugares seguros onde você pode ficar até decidir o que quer fazer." Arlinda olhou ao redor do porão, o lugar que havia sido sua prisão e seu refúgio por tanto tempo. As ferramentas gastas, os móveis inacabados, o colchão fino no canto. Cada objeto carregava uma história de dor, mas também de sobrevivência. "Quero ver as cartas", disse finalmente, sua voz mais forte agora. "Quero saber a verdade sobre minha mãe." Arthur assentiu solenemente. "Estão em um lugar seguro, mas antes precisamos cuidar de você. Há muito a ser feito." Enquanto subiam as escadas, Arlinda sentiu o ar fresco da liberdade pela primeira vez em anos. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Salomão permaneceu no porão, uma figura quebrada e solitária, cercado pelos fragmentos de uma vida construída sobre mentiras e medo. Do lado de fora, o sol de outono a cegou momentaneamente. Ela piscou, tentando se adaptar à claridade intensa. Um carro esperava na calçada, e dentro dele, Arlinda podia ver uma mulher de meia idade com um crachá de assistente social. "Tem certeza que quer ir?" Arthur perguntou suavemente. Arlinda olhou uma última vez para a casa, a prisão que conhecera por tanto tempo. No andar de baixo, podia ouvir os soluços abafados de Salomão ecoando através das paredes. "Tenho",
respondeu, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Mas antes, preciso pegar algo. Ela desceu novamente as escadas do porão, ignorando os protestos preocupados atrás de si. No seu colchão, escondido sob o travesseiro fino, estava o livro que Arthur havia deixado. Sua primeira janela para o mundo exterior. Sua primeira prova de que existia bondade além daquelas paredes. Os primeiros dias na casa de acolhimento foram um turbilhão de emoções para Arlinda. O quarto simples, mas arejado, com uma janela que podia realmente ser aberta, parecia grande demais, depois de anos confinada no porão. As outras jovens que moravam ali a observavam com curiosidade, mas mantinham distância, respeitando seu silêncio. Maria, a coordenadora da casa, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil, passou horas explicando a Arlinda seus direitos, as possibilidades que tinha pela frente, os apoios que receberia. Mas para alguém que viveu tanto tempo nas sombras, a luz da liberdade podia ser ofuscante. Não consigo dormir, confessou Arlinda para Arthur durante uma de suas visitas regulares. O silêncio é diferente aqui. Não tem o barulho das ferramentas, o cheiro de verniz. Arthur a observava com um misto de preocupação e admiração. Em apenas 2 semanas, pequenas mudanças já eram visíveis. Sua postura menos encurvada, sua voz um pouco mais firme, embora ainda hesitante. É normal, respondeu ele suavemente. Seu corpo e sua mente precisam de tempo para se adaptar, mas há algo que talvez ajude. Ele tirou um envelope amarelado do bolso do casaco. Arlinda reconheceu imediatamente a caligrafia delicada no envelope, a mesma do livro que encontrara escondido em seu colchão. As cartas da sua mãe, Arthur explicou, colocando o envelope sobre a mesa entre eles. Encontrei-as há alguns meses, quando comecei a restaurar a cômoda. Havia um compartimento secreto tão bem feito que quase passou despercebido. Com mãos trêmulas, Arlinda pegou o envelope. O papel estava amarelado pelo tempo, mas as palavras permaneciam claras, como se tivessem sido escritas ontem. Querida amiga Helena, começava a primeira carta. Se esta mensagem chegar até você, significa que consegui encontrar uma forma de escapar. Não posso mais suportar ver minha filha crescendo neste ambiente tóxico. Salomão mudou tanto. Não é mais o homem que conheci. Sua obsessão pelo trabalho, seu controle sufocante sobre nós duas, temo pelo que ele possa fazer. Arlinda sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto lia. As palavras de sua mãe pintavam um quadro dolorosamente familiar. O medo constante, as ameaças veladas, a sensação de estar sempre caminhando sobre gelo fino. Por favor, Helena, se puder, ajude minha Arlinda. Ela é tão pequena, tão frágil ainda. Tento protegê-la como posso, mas Salomão já fala em ensiná-la o ofício. Sei o que isso significa. A mesma prisão que ele criou para mim. Não posso permitir que minha filha passe pelo mesmo. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Arthur permaneceu em silêncio enquanto Arlinda lia carta após carta. Cada página revelava mais detalhes da luta silenciosa de sua mãe, seu plano desesperado para fugir, seu amor profundo pela filha que seria forçada a deixar para trás. A última carta, Arthur explicou suavemente, foi escrita na noite antes dela partir. Arlinda abriu o último envelope com dedos trêmulos. A caligrafia aqui estava mais apressada, manchada em alguns pontos por o que pareciam ser lágrimas. Minha querida filha, dizia a carta, quando você ler isto, se um dia ler isto, espero que possa me perdoar. Partir sem você é a decisão mais difícil que já tomei. Mas sei que se tentar levá-la comigo agora, Salomão nos encontrará. Ele tem olhos em toda parte, contatos na polícia. Preciso primeiro encontrar um lugar seguro, construir uma nova vida. Então voltarei por você. Prometo, minha pequena, que não a abandonei. Cada dia longe de você será uma agonia,
mas é a única forma de garantir que teremos um futuro. Ela planejava voltar? Arlinda perguntou, sua voz embargada. Arthur hesitou antes de responder. Consegui rastrear alguns registros, disse finalmente. Sua mãe chegou a São Paulo, conseguiu um emprego como secretária, estava juntando dinheiro, construindo uma vida. Mas então, o que aconteceu com ela? Arlinda mal reconhecia sua própria voz, tão carregada de emoção estava. Um acidente de carro 6 meses depois que partiu, ela não sobreviveu. Arthur observou cuidadosamente a reação de Arlinda. Sinto muito. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que Arlinda já conhecera. Não era o silêncio opressivo do porão, nem o silêncio assustador das noites sozinha. Era um silêncio cheio de verdade, de compreensão, de luto por uma mãe que nunca deixou de amá-la. Ela não nos abandonou, murmurou Arlinda, as lágrimas agora correndo livremente. Todo esse tempo, pensei, ele me fez pensar. Seu pai criou uma narrativa que o ajudava a lidar com sua própria culpa, explicou Arthur gentilmente. Era mais fácil pintar sua mãe como vilã do que enfrentar suas próprias ações. Naquele momento, uma assistente social entrou na sala. Era a hora da primeira sessão de avaliação psicológica de Arlinda. Arthur se levantou para sair, mas Arlinda segurou sua mão. Por quê? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Por que você se importou? Por que decidiu me ajudar? Arthur sorriu tristemente. Porque há 20 anos conheci uma jovem muito parecida com você. Ela também vivia em um porão, também sofria abusos. Era minha irmã mais nova. Não consegui salvá-la na época. Mas quando vi você naquele porão, jurei que desta vez seria diferente. A revelação atingiu Arlinda como uma onda. Subitamente tudo fazia sentido. A persistência de Arthur, sua compreensão profunda do trauma, sua determinação em ajudá-la. O que aconteceu com sua irmã? Perguntou, embora temesse a resposta. Ela não resistiu, respondeu Arthur, sua voz carregada de uma dor antiga. O isolamento, o abuso, foi demais para ela. Quando finalmente consegui ajuda, era tarde demais. Desde então, dediquei minha vida a identificar e ajudar pessoas em situações similares. Arlinda apertou a mão de Arthur com mais força. Naquele momento, uma conexão profunda se formou entre eles. 2 sobreviventes de histórias diferentes, mas igualmente dolorosas. As sessões com a psicóloga vão ajudar, continuou Arthur, recuperando a compostura. E quando estiver pronta, há uma vaga esperando por você na escola. Nunca é tarde para recomeçar, Arlinda. Enquanto Arthur se despedia, Arlinda permaneceu sentada, as cartas de sua mãe espalhadas sobre a mesa. Cada palavra era um pedaço do quebra-cabeça de sua vida, finalmente se encaixando para formar uma imagem completa. Uma imagem dolorosa, sim, mas também libertadora. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Arlinda. As sessões de terapia 3 vezes por semana revelavam camadas e mais camadas de trauma que ela nem sabia que carregava. Cada pequena conquista, aprender a ler corretamente, fazer sua primeira amizade na casa de acolhimento, conseguir dormir uma noite inteira sem pesadelos, era celebrada como uma vitória significativa. Numa tarde particularmente difícil, após uma sessão intensa com sua terapeuta, doutora Beatriz, Arlinda encontrou Arthur esperando por ela na sala comum. Seu rosto estava mais sério que o habitual. Precisamos conversar, disse ele suavemente. Seu pai entrou em contato. O corpo inteiro de Arlinda congelou. Fazia 4 meses que não via ou ouvia falar de Salomão. Em suas sessões de terapia, estava apenas começando a processar os anos de abuso e controle. Ele quer me ver. Sua voz saiu trêmula. Sim, Arthur respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Mas a decisão é inteiramente sua. Ninguém vai forçá-la a nada. Arlinda caminhou até a janela.
observando o jardim da casa de acolhimento, onde outras jovens conversavam e riam. Era um mundo tão diferente do porão escuro onde passara tantos anos. Como ele está? E perguntou finalmente, surpreendendo a si mesma com a pergunta. Está fazendo terapia, respondeu Arthur. Foi uma das condições que o juiz impôs para que ele pudesse manter contato. Ele vendeu a casa. A notícia atingiu Arlinda com uma força inesperada. A casa, com seu porão sombrio e seus segredos, era uma presença constante em seus pesadelos. Saber que havia sido vendida era como ter um peso removido de seus ombros. O que mais? Perguntou, percebendo que havia mais na expressão de Arthur. Ele encontrou alguns pertences de sua mãe no sótão. Coisas que guardou todos esses anos. Fotografias, diários. Ele quer que você os tenha. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Arlinda sentou-se pesadamente na poltrona mais próxima. Sua mente estava um turbilhão. Durante anos, Salomão havia negado que guardava qualquer lembrança de Cléia. Tinha queimado suas roupas, jogado fora suas joias, apagado qualquer vestígio de sua existência. Ou pelo menos era o que ele queria que Arlinda acreditasse. Por que agora? Murmurou, mais para si mesma que para Arthur. A terapia, Arthur explicou gentilmente, está ajudando-o a enfrentar seus próprios demônios. O terapeuta dele diz que ele está começando a reconhecer o dano que causou, não apenas a você, mas a si mesmo. Naquele momento, Maria, a coordenadora da casa, entrou na sala carregando uma caixa de papelão antiga. Seus olhos encontraram os de Arlinda com uma mistura de preocupação e carinho. Seu pai trouxe isso mais cedo, explicou. Pedimos que deixasse aqui, para que você pudesse decidir se quer ou não ver o conteúdo. A caixa foi colocada sobre a mesa de centro. Parecia simultaneamente pequena demais para conter uma vida inteira e grande demais para Arlinda enfrentar naquele momento. Quer que eu fique enquanto você abre? Ofereceu Arthur. Arlinda assentiu, grata pela oferta. Com mãos trêmulas, aproximou-se da caixa. O primeiro item que encontrou foi um álbum de fotografias, suas páginas amareladas pelo tempo. Na primeira foto, uma mulher jovem e bonita segurava um bebê. Ela mesma percebeu com um aperto no coração. Ela era linda, sussurrou, traçando o contorno do rosto de sua mãe com o dedo. Você se parece muito com ela, observou Arthur, suavemente. As fotos contavam uma história que Arlinda nunca conhecera. Sua mãe, sorrindo em um jardim, abraçada a um Salomão mais jovem e mais feliz. Os três juntos em um parque, ela ainda bebê. Cléia pintando uma tela. Seu rosto concentrado idêntico ao de Arlinda quando trabalhava na restauração de móveis. No fundo da caixa, encontrou algo que fez seu coração parar. Um diário encadernado em couro marrom com as iniciais CM gravadas na capa. O diário dela, murmurou, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. Quer um momento sozinha? Perguntou Arthur, sempre sensível às suas necessidades. Arlinda balançou a cabeça. Não, por favor, fique. As páginas do diário revelavam uma Cléia que Arlinda nunca chegou a conhecer. Uma mulher apaixonada pela arte, que sonhava em abrir seu próprio ateliê de pintura. As primeiras entradas eram cheias de esperança e amor, descrevendo seus planos com Salomão, a alegria de ser mãe. Mas, gradualmente, o tom mudava. Havia anotações sobre o comportamento cada vez mais controlador de Salomão, seu medo crescente, suas tentativas frustradas de proteger a filha pequena. Ele nem sempre foi assim, leu Arlinda em voz alta, sua voz embargada. Algo mudou depois que perdeu o emprego. É como se todo o medo e a insegurança dele se transformassem em necessidade de controle. Tento ajudar, mas ele se fecha cada vez mais. Agora fala em ensinar marcenaria para Arlinda.
Ela tem apenas 5 anos, pelo amor de Deus. Diz que escola é perda de tempo, que ela precisa aprender um ofício útil. Arthur colocou uma mão gentil sobre seu ombro enquanto ela continuava lendo. As últimas páginas do diário eram especialmente dolorosas. Os planos desesperados de fuga, o medo constante, o amor dilacerante por uma filha que seria forçada a deixar para trás. Ela realmente me amava, Arlinda disse finalmente, fechando o diário. Todos esses anos pensando que tinha sido abandonada. Seu pai está esperando no café da esquina, Arthur disse suavemente. Ele diz que entenderá se você não quiser vê-lo, mas se quiser, estou aqui para acompanhá-la. Arlinda olhou novamente para as fotografias espalhadas sobre a mesa. O rosto jovem e esperançoso de Salomão, o sorriso radiante de sua mãe, a pequena família que eles haviam sido antes que o medo e a obsessão destruíssem tudo. Quero vê-lo, decidiu finalmente. Não por ele, mas por mim. Preciso entender. Quando se levantou, Arlinda sentiu algo diferente em seu corpo. Uma força que não vinha da raiva ou do ressentimento, mas da compreensão. Pela primeira vez, via Salomão não como um monstro, mas como um homem quebrado por seus próprios medos e inseguranças. Tem certeza? Perguntou Arthur, preocupação evidente em sua voz. Tenho, respondeu Arlinda, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. É hora de enfrentar o passado, não para perdoar, ainda não, mas para entender, para me libertar. O café estava quase vazio quando Arlinda entrou. Arthur discretamente alguns passos atrás dela. Salomão estava sentado em um canto afastado, suas mãos envolvendo uma xícara de café que parecia intocada. Parecia ter envelhecido décadas nos poucos meses desde que ela o vira pela última vez. Quando seus olhos se encontraram, Arlinda sentiu um turbilhão de emoções. Medo, raiva, pena e algo mais que não conseguia nomear. Salomão se levantou hesitante, mas não se aproximou, respeitando o espaço que ela claramente precisava. Arlinda, sua voz estava rouca, diferente do tom autoritário que ela conhecia tão bem. Obrigado por vir. Ela sentou-se à mesa, mantendo uma distância segura. Arthur permaneceu em uma mesa próxima, uma presença reconfortante em sua visão periférica. Vi as fotos, começou Arlinda, surpreendendo a si mesma com a calma em sua voz. Li o diário dela. Salomão baixou os olhos para sua xícara. Guardei tudo, disse quase em um sussurro. Mesmo quando dizia que tinha jogado fora, não conseguia me desfazer das lembranças dela. Por quê? A pergunta que consumira Arlinda por anos finalmente escapou. Por que fez tudo aquilo? Por que me prendeu? Por que mentiu sobre ela? Salomão respirou fundo, suas mãos tremendo visivelmente. Meu terapeuta diz que foi medo. Começou lentamente. Medo de perder você como perdi ela. Medo de não ser suficiente. Quando perdi meu emprego na fábrica, algo quebrou dentro de mim. Via ameaças em todo lugar. Achava que o mundo só queria nos machucar. Então você decidiu nos machucar primeiro. Arlinda completou, sua voz carregada de uma mágoa antiga. Eu não via assim na época. Achava que estava protegendo você. Que se te mantivesse perto, ensinasse um ofício, nada poderia te tirar de mim. Ele fez uma pausa, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Só percebi o monstro que me tornei quando era tarde demais. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Arlinda ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Pela primeira vez, conseguia ver além da figura aterrorizante que dominara sua infância. Via um homem quebrado por seus próprios demônios, que transformara seu medo em prisões, tanto para ela quanto para si mesmo. Estou vendendo tudo, continuou Salomão.
A casa, a oficina, as ferramentas, o dinheiro. Quero que seja seu. Para seus estudos, para começar uma vida nova. Não quero seu dinheiro, respondeu Arlinda firmemente. Quero apenas a verdade. O que aconteceu na noite em que mamãe fugiu? Salomão fechou os olhos, como se a memória fosse dolorosa demais para encarar. Ela tinha planejado tudo. Arrumou uma pequena mala, escondeu dinheiro. Eu descobri. Tivemos uma briga terrível. Disse coisas, fiz ameaças. Sua voz falhou. Ela fugiu naquela noite, enquanto eu estava bêbado. Quando acordei e vi que tinha ido, algo enlouqueceu dentro de mim. Comecei a beber mais, a trabalhar obsessivamente. Você era tão pequena? E quando soube do acidente? Arlinda perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. 3 meses depois, li no jornal, mas não contei a você. Não conseguia admitir que ela estava morta tentando fugir de mim. Era mais fácil fingir que nos abandonou. Transformá-la na vilã da história. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Arlinda. Você roubou minha infância, disse suavemente. Roubou minhas memórias dela. Roubou minha chance de luto. Sei que não mereço perdão, Salomão, respondeu, sua voz quebrada. Só quero que saiba que estou tentando mudar. A terapia está me ajudando a entender o monstro que me tornei. E quero te ver feliz, livre, mesmo que seja longe de mim. Naquele momento, uma garçonete se aproximou com mais café. O cheiro familiar trouxe a Arlinda uma memória súbita. Sua mãe na cozinha antiga, preparando café numa manhã de domingo, seu sorriso gentil, a promessa de um dia normal que nunca chegou a existir. Estou voltando a estudar, disse ela depois de um longo silêncio. E encontrei um trabalho em um ateliê de restauração de móveis. Salomão levantou os olhos, surpreso. Você ainda trabalha com restauração? É diferente agora, explicou Arlinda. Faço porque quero, porque gosto. O dono do ateliê, Sr. Miguel, ele me ensina técnicas novas. Não é uma prisão, é uma escolha. Algo passou pelo rosto de Salomão. Uma mistura de orgulho e arrependimento tão profunda que era quase física. Você sempre teve talento, murmurou. Mesmo quando era pequena. Para! Arlinda o interrompeu firmemente. Não transforme isso em algo seu. Esta habilidade, este trabalho, agora são meus. Faço do meu jeito, no meu tempo. Salomão assentiu, engolindo em seco. Tem razão. Desculpe. O silêncio que se seguiu foi diferente dos muitos que haviam compartilhado no porão. Não era carregado de medo ou ameaças veladas. Era o silêncio de 2 pessoas, tentando encontrar um novo caminho através das ruínas de um passado destruído. Não posso te perdoar, disse Arlinda finalmente. Não ainda, talvez nunca. Mas... Salomão perguntou, quase sem respirar. Mas posso tentar entender. Posso tentar não deixar que o que você fez defina quem eu sou ou quem posso me tornar. Ela se levantou, sentindo uma leveza que não esperava. Arthur imediatamente se aproximou, sua presença protetora como sempre. Vou continuar com a terapia, disse Salomão apressadamente, como se temesse que ela partisse antes de ouvir. Vou trabalhar em mim mesmo. E se um dia quiser me contar sobre seus estudos, seu trabalho, estarei aqui. Arlinda olhou uma última vez para o homem quebrado à sua frente. Talvez, respondeu simplesmente. Um dia. 5 anos se passaram desde aquele encontro no café. Arlinda, agora com 22 anos, estava diante de seu próprio ateliê de restauração. O lugar era pequeno, mas acolhedor, cheio de luz natural e com um jardim aos fundos onde cultivava as mesmas flores que sua mãe tanto amava. Arthur, que se tornara uma figura paterna em sua vida, estava ao seu lado no dia da inauguração.
Seus olhos brilhavam de orgulho enquanto ela cortava a fita da entrada. Sua mãe estaria orgulhosa, disse ele suavemente. Arlinda sorriu, tocando o colar que usava, um presente de formatura de Salomão, feito com a antiga aliança de Cléia, que ele guardara todos aqueles anos. Seu pai vinha ocasionalmente ao ateliê, sempre com hora marcada, sempre respeitando seus limites. Traziam pequenos projetos, conversavam sobre técnicas de restauração, construíam lentamente uma nova forma de relacionamento, não baseada em controle e medo, mas em respeito mútuo e compreensão. Na parede principal do ateliê, Arlinda pendurou uma foto de sua mãe sorrindo em frente a uma tela de pintura. Ao lado, colocou sua própria foto, sorrindo em frente a uma cômoda restaurada. Duas mulheres, duas artistas, separadas pelo tempo, mas unidas pela mesma paixão, pela beleza e renovação. Sabe o que aprendi com a restauração? Disse ela para Arthur enquanto observavam os primeiros clientes entrando no ateliê.